ação dessa dispensação, o Senhor, ele prometeu que traria esses profetas, primeiramente para os gentios, para conduzir a igreja, conduzir o remanescente para Cristo de uma maneira forte. A Bíblia disse que eles viriam para arrancar do meio da lama do pecado. O pecado que estaria assolando todos os filhos de Deus e em uma geração que se perdeu totalmente. E que eles viriam com uma única mensagem, a mensagem do arrependimento e da santidade. Que eles não teriam negócios com ninguém, que eles não se envolveriam com dinheiro, não se envolveriam com o pecado, e que eles estariam totalmente trazendo os céus abertos, trazendo a arca, trazendo o próprio Deus, trazendo a nuvem de Deus, para fazer com que um remanescente recebesse uma unção forte de poder e conseguissem ser arrancados por meio do Espírito Santo desse lamaçal de pecado que a apostasia ela produziu. Nós estivemos no Quênia e vimos como que o Senhor, ele tem trabalhado. É difícil para alguém entender esses termos que usamos, poderoso profeta do Senhor. É difícil para alguém entender profeta glorificado do Senhor, ou os profetas da eternidade. Entre nós usamos esses termos, é comum entre nós. Os profetas do Senhor, eles estão na terra. Quando o Senhor levantava profetas na Bíblia, então aquele é o profeta do Senhor. E nós sabemos que todos esses profetas, de uma maneira ou outra, eles foram perseguidos. Mas eles não eram perseguidos pelas nações que estavam em volta de Israel. Era perseguido exatamente por Israel, pelo povo de Deus. E muitos deles, a Bíblia registra que foram mortos pelo próprio povo de Deus. Nesses dias atuais, não é diferente. Aqueles que foram enviados por Deus, eles estão sendo também duramente perseguidos, caluniados, difamados. Mas a mensagem, ela continua. A mensagem não parou. Ali no Quênia, nós vimos no dia 30 e 31 a maior concentração de pessoas já registradas na história. No dia 30 tinha um pouco mais de 4,5 milhões de pessoas. E no dia 31 nós tínhamos mais ou menos 6 milhões de pessoas. Todos eles foram congregados para aquele lugar. E nós estávamos ali com um grupo de irmãos, delegações de praticamente toda a terra. Nós fomos atraídos para aquele lugar. E nós vimos com os nossos próprios olhos tantos sinais e milagres. O foco dos sinais e dos milagres é para, primeiro, mostrar que há um homem de Deus na terra. Porque ninguém pode fazer esses sinais e milagres se Deus não for com ele. O segundo é para atrair as pessoas para o ministério da palavra. Tudo o que nós vimos ali naqueles primeiros 2 dias foram coisas tremendas. E no dia 1 e no dia 2, então, nós tivemos o grande treinamento, aperfeiçoamento para líderes de toda a terra. Foi maravilhoso, profundo, foi glorioso. Então, eu quero aqui, com essa introdução, agradecer a todos vocês por me dar essa oportunidade nessa noite, os irmãos preciosos dos altares que estão no Zoom. Também quero agradecer a você que está no YouTube, a você que está no Facebook e também no Instagram. Muito obrigado por vocês estarem aí. Quero agradecer aos irmãos da sala de tradução do espanhol por estarem cuidando tão bem da tradução. Muito obrigado. Agora,
Para as nossas próximas reuniões, nós também já vamos acrescentar as traduções para inglês, e muito em breve teremos as traduções também para francês. O Senhor, ele tem muita pressa que essa mensagem chegue. Então hoje, já com essa rápida introdução, eu ainda queria registrar que houve um recorde também nas nossas redes sociais. Naqueles eventos de final de ano, nós tivemos aproximadamente um pouco mais de 100 milhões de pessoas acessando as nossas redes sociais em todo o planeta Terra. Vocês têm noção do que é isso? A Bíblia fala em Mateus 24 que o evangelho do reino, ele seria pregado em toda a terra habitada para testemunho a todas as nações, então viria o fim. Somente não vê quem não quer, que o Senhor, ele está pregando o evangelho do reino. E há algo mais importante, não se está gastando dinheiro, não se pede dinheiro. Nós não queremos o seu dinheiro, não queremos o seu carro, o seu cheque, não queremos nada. Esse é o evangelho que teria que ser pregado de uma maneira forte antes do arrebatamento, antes do tempo final. Então, para atrair essa multidão de pessoas, para fazer essa multidão de pessoas ouvir a palavra em todos os 32 idiomas principais da terra, não se gastou dinheiro, não se pediu dinheiro, não se pediu dízimos. Isso é maravilhoso. Não é maravilhoso? Para um líder, ele querer alcançar pessoas, ele vai ter que fazer investimentos altos e ele vai ter que tirar a lã das ovelhas. Ele vai ter que cobrar, ele vai ter que levar as pessoas a fazer votos, a pedir dinheiro, porque ele quer fazer um grande evento. Mas quando vemos que é o Espírito Santo liderando, quando o Espírito Santo lidera, a palavra precisa chegar. Irmãos, com uma simples rádio FM, em todo o planeta Terra, o Evangelho do Reino tem chegado às pessoas. E nessa noite, então, nós queremos falar uma mensagem muito rápida. O tema vai ser a restauração do sacerdócio, vírgula, do púlpito, vírgula, e do altar do Senhor pelo ministério do profeta Elias. Oh, que tema! Claro que eu vou abrir esse tema hoje. Na segunda-feira, nós vamos então trazer detalhes. Hoje eu vou fazer apenas dar uma visão panorâmica, porque é um tema muito profundo e é um tema atual do ministério. Essas palavras nos foram dadas ali no Quênia. Então, eu vou apenas abrir e durante a segunda-feira eu quero já deixar aqui convidado todos vocês, participe para que nós possamos abrir esse tema melhor. Vamos então começar com Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glórias, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nós sabemos que essa passagem aqui, ela vai ocorrer de maneira mais forte durante os últimos 3 anos e meio, quando os 2 testemunhas de Apocalipse 11, quando eles terminam a sua missão, eles são assassinados. Então, agora, o Senhor vai levantar, naquele tempo final, esse segundo anjo, e ele vai pregar um evangelho eterno. E o conteúdo desse evangelho é diferente. É um conteúdo diferente. É um evangelho que leva as pessoas primeiro, no versículo 7, temei a Deus. Olha o conteúdo, temei. Por que temer a Deus? Porque então
as pessoas da terra, elas perderam o temor de Deus. O segundo ponto é dar-lhe a glória. Por que dar glória? Porque as pessoas da terra passaram a dar glórias para outras coisas. Terceiro, pois é chegado a hora do seu juízo. É chegado a hora do seu juízo. Então nós temos aqui o juízo de Deus. É chegada a hora do seu juízo. Se vocês podem fechar o microfone, eu agradeço. A minha equipe que está também fechando os microfones, por favor, trabalhem, fechem o microfone para nós. Muito obrigado, viu? Sejam rápidos. Muito obrigado. Nós temos então um evangelho com um conteúdo diferente dos demais. Se nós olharmos nos dias de hoje, qual é o evangelho que está sendo pregado, que leva as pessoas a temer a Deus? Quando se fala de um evangelho doce, um evangelho que não repreende o pecado, um evangelho que ele traz uma facilidade para os filhos de Deus entrar nos céus, um evangelho que é uma porta larga, um evangelho que, se você falar palavras verdadeiras, você vai perder o irmão. Ele vai para outra igreja. Olha, pastor, se o senhor falar isso aqui, eu vou para uma outra igreja. Quem é que está pregando o evangelho para temer a Deus? No meio do mundo cristão, entrou os coaches, as mensagens bonitas, as mensagens profundas, estudar a Bíblia. Mas quando se fala da santidade, quem está pregando santidade? Quando se fala de viver uma vida santa e ter tolerância zero ao pecado, quem está falando isso? Porque nesses dias eles se acercariam a mestres, a homens com um conteúdo tremendo, homens com um conhecimento tremendo, mas que eles teriam uma língua pesada. Eles não conseguiriam repreender o pecado. Aqui, nesse evangelho, temer a Deus. Primeiro ponto, quando se fala de um evangelho eterno, para esse evangelho ser restaurado, hoje, entre os filhos de Deus, o primeiro que precisa ser restaurado é o sacerdócio. É aqueles que estão à frente. É aqueles que estão liderando. Porque entrou uma grande competição no mundo cristão. E se você tem a mensagem mais bonita, você pode atrair mais pessoas. Se você tem as técnicas de falar mais bonito, você pode atrair mais pessoas. Você pode ter mais seguidores nas suas redes sociais. Se a sua mensagem ela for bonita, se a sua mensagem ela for de uma maneira diferente, ela pode atrair mais pessoas. Mas se você for duro, se você for muito duro, se você falar a verdade, as pessoas vão deixar o seu ministério, elas não vão te seguir. A Bíblia falou que nos últimos dias, os líderes, eles iriam ter a língua pesada. Eles não iriam conseguir pregar um evangelho eterno. Eles não iriam conseguir ajudar as pessoas a temer a Deus. Segundo, esse anjo aqui pregando esse evangelho, são chegados os seus juízos. Se nós observarmos esse evangelho, ele não só precisa ser pregado naqueles dias, mas ele precisa ser pregado hoje. Se nós não levarmos as pessoas a temer a Deus, meu irmão, eu preciso falar algo para você. Existe um evangelho que, se você não deixar o pecado, você vai ficar com o anticristo e você vai para o inferno. Se você falar de inferno para alguns, essa palavra hoje já soa mal. Não, por favor, não me fale de inferno aqui. O inferno é para as pessoas que não têm Jesus. Eu aprendi que eu não vou para o inferno.
Se você tocar na palavra inferno, os cristãos ficam loucos, porque eles foram treinados a não temer a Deus, a não temer o inferno. Eu não vou para o inferno. Ninguém vai me colocar na cabeça que eu vou para o inferno. Será que Deus vai me julgar? Não. Eu vivo na era da graça, o Senhor me ama, Ele é bom o tempo inteiro, o Senhor me abençoou, eu comecei o ano sendo abençoado. Se Deus está me abençoando aqui na terra é porque Ele também vai me dar os céus. Não é assim. Esse evangelho, ele produziu uma geração de pessoas frouxas, de pessoas que não crê que Deus vai julgá-los. O evangelho que está sendo pregado, ele abriu uma porta pelo problema que nós temos no púlpito. Se abriu uma porta para levar toda uma geração a não crer no juízo de Deus. Não crer, a não temer a Deus, a não temer o que Deus é capaz de fazer, a não temer o evangelho de Deus. Você que está me ouvindo, você que está sintonizado e você que vai ouvir depois esses vídeos, eu quero rogar a você, tome cuidado. Não se brinca com Deus. Não negocie com Deus. Não trate de se esconder. Vai dar problema para você. A sua eternidade está em jogo. Há um evangelho que nesse ministério está sendo pregado, primeiro para restaurar o sacerdócio. Se o sacerdócio ele é restaurado e ele passa a carregar essa mensagem, então o segundo aspecto que é restaurado é o púlpito. E nessa conferência no Quênia, nós vimos que o Senhor, ele destruiu um púlpito de vidro e ele trouxe um púlpito de madeira, um púlpito direto dos céus. Para Deus trazer um púlpito dos céus e colocá-lo na terra, é porque um sacerdócio já está carregando essa mensagem. Se você falar de uma mensagem de juízo, você vai ficar sozinho. Você não vai ter seguidores. Não tem problema. Não tem problema. Agora, nós temos uma mensagem para transmitir. Nós precisamos falar a verdade para você. Não é uma questão se você goste ou não, mas é uma questão da sua eternidade. É ela que é importante para Deus e você não vai conseguir jamais entrar e herdar a sua eternidade se há problemas no sacerdócio. Eles sempre vão dizer para você, tá tudo bem. Não pode fazer isso, mas isso você pode fazer. A apostasia, ela destruiu o sacerdócio. Segundo, a apostasia destruiu os púlpitos. E terceiro, a apostasia, ela destruiu os altares. Por isso que o profeta Elias, ele veio exatamente nesse momento. Eu quero ler com vocês duas passagens. Vamos começar. Eu vou ser rápido nessas passagens, porque na segunda-feira, no nosso altar, eu gostaria de definir melhor. Abram comigo o livro de Êxodo, Deuteronômio 18:15. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Olha isso aqui, é tremendo esse versículo. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Ah, mas só isso? Aqui é uma profecia que Deus levantaria um profeta. Agora, vamos para Atos. Por favor, abram em Atos, capítulo 3.
Atos capítulo 3 é muito importante esse versículo. Vamos ler apenas o versículo 22. Vamos começar por aqui, Atos 3, 22. Diz assim: disse na verdade Moisés, o Senhor teu Deus vos suscitará dentre vós, irmão, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. O 23, e acontecerá que toda alma que não ouvir este profeta será exterminada do meio do povo. Aí você fala, mas e aí, qual o problema? Realmente não tem problema aqui. A profecia em Deuteronômio de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. E agora, em Atos 3, repete o mesmo versículo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Preste atenção. Você crê que esse profeta é Jesus? Alguém te ensinou que é Jesus? Olha, eu leio com você o versículo de número 21, ainda Atos 3, 21, ao qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Olha só, se alguém falou para você que esse profeta é Jesus, ele se enganou. Por quê? Porque agora aqui, Jesus, nesse momento, aonde ele está? Ele está nos céus. Se você voltar 2 páginas para trás, o que aconteceu? Você quer dar uma olhadinha? Atos capítulo 1. Volte só 2 páginas para trás. Atos capítulo 1. Se nós pegarmos o livro de Atos, quem escreveu Atos foi Lucas. Lucas escreveu esse livro. Então o que nós temos? O versículo 9 fala assim: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O que nós temos aqui? Nesse momento, Jesus foi levado para os céus. Ele teve a sua encarnação, teve o seu viver humano, ele teve a sua crucificação, ele teve a sua morte, ele teve a sua ressurreição. E agora ele está tendo a sua ascensão. No capítulo 1. Nesse momento ele chegou nos céus. Tá certo? Agora, quando você vai para o capítulo 3, que nós já lemos, se você quer voltar de novo, você chega no capítulo 3. Aonde Jesus está? Já está nos céus. Ele já subiu, ele já voltou. Já está lá. Então, agora, no versículo 20, o Senhor está dizendo, Jesus já está no céu e ele não pode voltar. Ele tem que ficar lá agora. Tem 2000 anos que ele foi. E aí chega no 21, fala do profeta. Não é verdade? Olha só, no 21 e o 22. O 22 disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta. Esse profeta é Jesus? Se ele já está lá nos céus, ele já foi para lá. Como é que alguém pode te ensinar que esse profeta é o Senhor? Você crê nisso? Esse é o evangelho que estão pregando para você? Mas aqui, na verdade, ainda vou ler novamente o 22, disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Está repetindo a profecia lá. Tá? E aí no 23, e acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada. Então, nós temos o verbo aqui para o futuro. Ele vai levantar o profeta. Esse profeta não é o Senhor. Não é. E eu gostaria de ler ainda com vocês
Mateus, o capítulo de número 17. Eu gosto muito desse capítulo 17. Mateus 17 fala assim: os discípulos perguntaram, eu vou ler com vocês o versículo 11, depois da transfiguração, eles perguntaram assim. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. O verbo para o futuro, você está vendo? Elias virá. Ele tem que vir. Aí, o versículo 12, o Senhor fala, eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Elias tinha vindo ou não? Na época de Jezabel, na época do rei Acabe, Elias veio ou não? Veio. E o que fizeram com Elias? Todas as coisas. Oh, quanto perseguição! Ele teve que fugir, todo o seu ministério ele teve que fugir. Então o Senhor está dizendo que quando Elias veio, olha o que fizeram com ele. Mas nós temos dois verbos aqui. No versículo 11, nós temos o primeiro verbo. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá. Esse é um verbo para o futuro. Mas no versículo 12, eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Um verbo do passado. Percebe? Então você tem uma pessoa que ela veio no passado, mas essa mesma pessoa, ela vai voltar no futuro. Porque ela foi viva para os céus. Agora, olha os discípulos. Irmãos, talvez se nós estivéssemos lá, nós pensaríamos igual. O versículo de número 13 fala assim, então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. O que aconteceu? Os discípulos entenderam. O Senhor não estava falando de João Batista, mas os discípulos entenderam. A pergunta é, os discípulos estavam cheios realmente de revelação? Vamos dar uma olhadinha? Ainda no mesmo capítulo, você está no capítulo 17, Mateus 16, só uma página para trás. Mateus 16, versículo 5, fala assim, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, os mesmos discípulos do capítulo 17, eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Olha, é os mesmos discípulos. O Senhor está dizendo de algo e eles estão entendendo outra coisa. O 8, percebendo Jesus, disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães? Sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Vocês percebem aqui? Os mesmos discípulos que eram ainda envolvidos com aquela doutrina dos fariseus e saduceus, com aqueles ensinamentos. Eles entenderam que Jesus falava de João Batista. Mas o Senhor estava falando do profeta Elias, aquele que veio e foi vivo para os céus. E depois o Senhor estava falando do profeta Elias, o profeta, semelhante a Moisés, que viria um pouco antes do arrebatamento da igreja, para preparar a igreja para a gloriosa vinda do Messias. Eu vou fazer uma pergunta a você. Você crê que o profeta que Moisés falou é Jesus?
Você crê nisso? O que está em jogo aqui é exatamente a tua eternidade. Se você crê que aquele profeta é Jesus, então você não pode dizer que crê no livro de Atos, capítulo 3. Porque a igreja, ela começa em Atos, capítulo 2. Ela começou. Jesus já não estava mais na terra. Então esse profeta não estava falando de Jesus. Mas a igreja, ela foi maltratada. Ela não foi preparada pelos teólogos para receber esse profeta. É mais fácil dizer que esse profeta é Jesus, mesmo com uma grande mentira. As nossas palavras, as palavras desse ministério, visam salvar você de todo engano. É esse profeta que foi prometido que ele viria. Ele é para restaurar. Quando diz todas as coisas, é restaurar o sacerdócio, restaurar o púlpito, restaurar os altares. Essa é a primeira obra. Se você fala de arrebatamento, você precisa olhar na liderança. É a liderança corrompida que destruiu os filhos de Deus. Se você olhar na época dos israelitas, todas as vezes que os líderes da nação, os sacerdotes, eles estavam mal, a nação de Israel estava mal. Todas as vezes que eles caíam em pecado e eles permaneciam em pecado, a nação inteira pecava. Eram os sacerdotes que conduziam a nação para longe de Deus. É esse evangelho que banalizou a verdade, que conduz a nação, que conduz os cristãos para longe de Deus. E eu vou te dar um recado. Se você, líder, você, irmão, se você não for simples e pegar o que nós estamos falando aqui, a Bíblia está dizendo, todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado. Primeiro, você vai se meter em um problema gravíssimo com o Senhor. Porque você, uma vez não recebendo o profeta, você não está recebendo a mensagem do profeta. E você não pode ser preparado para o arrebatamento. Porque se a Bíblia prometeu que esse profeta viria, ele teria uma mensagem para preparar a igreja. E você está vendo aqui que em Atos 3, esse profeta, ele viria primeiro para quem? Para os gentios, para a igreja. Quando você vai em Apocalipse, capítulo 11, esses profetas, eles vão para Israel. Guarde bem esse princípio. Atos 3, eles estão vindo para a igreja, para restaurar, mais uma vez, restaurar o sacerdócio. Na santidade e no temor. O sacerdote tem que saber que ele vai ser julgado se ele não se arrepender. Se ele não viver uma vida santa. Ah, mas eu posso continuar sendo um sacerdote aqui no meu grupo. Aqui está dizendo, é melhor você parar e você seguir esse profeta. Somente ele tem o conteúdo para preparar você para o arrebatamento. Segundo, está mencionando aqui que quando esse profeta se manifestasse, ele viria com a missão do rei Jesus, na autoridade do rei Jesus. Ele viria no poder do rei como precursor. O precursor. Como um João Batista, para preparar o caminho do Senhor. Por causa dos novos, eu gostaria de ler Isaías 40, o versículo 3. É melhor você respirar. Eu acho melhor você respirar. Você, líder que está por aqui, você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir depois, eu aconselho a você, respira, reúna com a sua família, pegue essa mensagem. Eu vou dar outras mensagens na próxima semana sobre isso, menores. Nós temos que parar agora.
O seu ministério foi importante. O seu ministério é importante. Mas tem um momento que você começou o seu ministério. E agora é o momento que você tem que parar o seu ministério. Você precisa seguir aquele que a Bíblia falou que viria para preparar a igreja. Você não vai conseguir preparar a igreja sozinho. Não vai. Você vai se meter em problemas. E se você perder o arrebatamento, você já se meteu em problema. E o arrebatamento que está sendo anunciado por esses profetas pode acontecer a qualquer momento. Isaías 40, o versículo 3 fala assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, que é tortuoso, será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Agora, abra comigo em Mateus capítulo 3. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, fala assim, versículo de número 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então nós temos aqui o precursor de Jesus, aquele que veio antes para preparar os caminhos. E se você considerar, pense comigo, apenas um versículo, talvez o versículo 3 e o 4 de Isaías 40 mencionou sobre João Batista, que viria para preparar o caminho do Senhor. Agora, se você tivesse naquela época, preste atenção, você é um judeu, você está ali, e apenas um versículo, dos 39 livros do Velho Testamento, apenas um versículo menciona que viria um precursor. Eu pergunto a você, você o receberia, João Batista? Quando ele se levantou, movido pelo Espírito Santo, ele foi para o deserto, ele comia gafanhotos, mel silvestre, e ele simplesmente foi levantado e começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele começou a dizer: o Messias está vindo, o Messias está vindo, se arrependa. Eu pergunto a você, você sendo um judeu, receberia a mensagem de João Batista? Você receberia João Batista? Não. Por quê? Porque os judeus que tinham a palavra, os escribas, os fariseus, aqueles homens que estudavam a Bíblia ou o Velho Testamento, eles não receberam João Batista e eles não receberam a mensagem de João Batista. Por isso que quando Jesus ele chega no seu ministério, eles também não receberam Jesus nem a sua mensagem. E preste atenção, os líderes não receberam Jesus e a sua mensagem, e a nação inteira não recebeu Jesus e a sua mensagem. Se os líderes tivessem identificado João Batista em um versículo, então a nação agora teria sido conduzida pelos líderes para seguir a Jesus. Você compreende? Então onde estava o problema? Na liderança. Jesus foi rejeitado pela liderança. Você entende a degradação aqui? Agora, hoje, se você observar, o segundo precursor, João Batista, foi o primeiro. Agora o profeta Elias está andando na terra. Quantos versículos na Bíblia fala dele? Se Deus deixasse apenas um versículo, ele teria que revelar essa pessoa em um versículo, porque muitos daquela época foram batizados por João Batista. E não eram judeus. Era batizado por João pessoas pobres. Se você lê
aí seguir lendo ainda Mateus 3, o versículo 4, 5, 6, você vai ver que eram pessoas que vinham de todas as partes, que criam nele. Mas aqueles religiosos que tinham a palavra não acreditaram. Hoje, se nós olharmos, tem muitos versículos apontando para esse profeta, que ele viria. Se você não aceitar, ele está na terra. Se você aceitar, ele está na terra. Deus, ele vai julgar você, não é se você aceitou ou não. Deus vai julgar você. É exatamente pelo que ele escreveu. O maná. Se nós observarmos, tem tantas passagens sobre o maná, Êxodo 19, 34, o maná, ele apodrecia. Por que o maná apodrecia? Você acha que Deus, ele tinha interesse de fazer o maná apodrecer, algo que vinha do céu? O maná apodrecia por causa da rebelião. Você entende que Deus dizia, é para você pegar só a porção do dia. O que acontecia? Eles eram rebeldes, pegava 2 porções. Na sexta-feira, o Senhor falava, na quinta para sexta, o Senhor falava, pegue 2 porções, porque no sábado não vai cair o maná. Eles pegavam muitas porções. Então, o maná, ele só apodrecia na mão daqueles que eram rebeldes. A rebelião estava exatamente dentro do coração, porque eles não obedeciam à orientação divina. Nos dias de hoje, por que essa palavra do profeta Elias tem se tornado um maná podre na mão dos líderes? Porque eles são rebeldes. Eles dão mais ouvido às fábulas do que à verdade. Você está pronto para pegar a porção do maná que vai satisfazer você e a sua família, vai dar força para você passar esse deserto e entrar na boa terra. Mas se você não obedecer, você sempre vai ter algo estragado na sua mão. Há algo que veio de Deus, você tem a palavra de Deus, você recebeu a palavra, mas você não obedece a palavra. Deus está dizendo, eu estou enviando o meu mensageiro para restaurar o sacerdócio, para restaurar os púlpitos e para restaurar os altares. Você precisa obedecê-lo. Pare o que você está fazendo, recebe a mensagem dele, siga para mim poder levar você para os céus e depois você vai herdar Nova Jerusalém, mas você é incapaz. Você prefere dar ouvidos para as fábulas. A mensagem desse homem é muito pesada. Eu não vou aguentar. É muito difícil a mensagem. E alguns outros preferem entrar no YouTube e ficar fazendo pesquisas diabólicas. A geração dos preguiçosos. Que eu quero uma resposta agora, deixa eu saber aqui, vai lá. Os satanistas desesperados pegaram fotos, montaram vídeos, fizeram difamações, fizeram calúnias para enganar os filhos da serpente. E os filhos da serpente que estão nas igrejas estão sendo enganados, porque eles preferem uma resposta acerca do mensageiro que foi produzida por satanistas, por pessoas mentirosas, do que eles dobrar o joelho e falar, Senhor, fala comigo. Duro será o juízo para aqueles que estão buscando respostas nas redes sociais podres acerca de o profeta. Nós não estamos falando aqui de um líder, nós estamos falando dos mensageiros que viriam da eternidade para preparar a igreja. Não é tocar em um líder, é tocar nos mensageiros. E quando isso acontece, a chance do arrebatamento, ela vai desaparecendo. Não toque nesses mensageiros, não façam isso, porque quando você o faz, você está jogando fora a chance do seu arrebatamento. E o risco do seu nome ser riscado do livro da vida é tão grande. E eu queria finalizar, o meu tempo já está acabando. Apocalipse capítulo de número 2, por favor. Abra suas Bíblias, eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença dos nossos preciosos irmãos que estão nas nossas redes sociais, no Facebook
estão conosco no YouTube, estão conosco também no Instagram. Muito obrigado. E vocês que estão aqui conosco na nossa na reunião do nosso altar, do altar de Rondonópolis, Coxim, nesse dia pelo Zoom, tá bem? Quero lançar aqui um desafio para você. Você que sempre nos assiste, vê nossos vídeos, é uma quantidade grande de pessoas. Se você quiser participar pelo Zoom conosco, entre em contato. Nós podemos mandar um link para você. Você pode estar conosco na nossa sala do Zoom, tá bem? Você será muito bem-vindo. Apocalipse, capítulo de número 2. Aqui, quando vemos as 7 igrejas, a condição de cada uma delas. Mas eu vou tocar apenas de uma maneira rápida para você ver que cada igreja que teve a queda, aqui é apresentada a queda, ela não caiu por causa dos membros. Ela caiu por causa da liderança. Então, Apocalipse 2, a primeira igreja em Éfeso, quando nós olhamos aqui, o versículo 4, fala assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Se a igreja perdeu o primeiro amor, quem foi os culpados? Se você falar, foi a Dona Maria, foi a Dona Sebastiana, por favor, quando há uma queda, o líder, os que estão à frente são os culpados. Quando nós vamos para Apocalipse 2, o versículo 14, a igreja em Pérgamo: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem prostituição. Quem é que está sustentando esse tipo de doutrina na igreja de Pérgamo? Os líderes. Então, quando nós estudamos as igrejas, nós vamos vendo que as 7 igrejas, com exceção, nós vamos falar já, a liderança levou as igrejas a cair. Por exemplo, vamos ler mais o capítulo 2, o versículo 20, a igreja em Tiatira fala assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Aqui nós temos, em Pérgamo, entra uma doutrina. Aqui já em Tiatira tem um ensinamento. Então nós temos aqui um ensinamento que leva a igreja a se prostituir. Em outras palavras, a trocar Jesus por ídolos. A trocar Jesus pelas coisas dessa terra. Quando estudamos sobre Jezabel e o rei Acabe, nós ficamos horrorizados. Extremamente horrorizados. Porque em Pérgamo entra uma doutrina de um negócio financeiro, mas aqui entra uma doutrina de trocar o sacerdócio. Jezabel, ela estabeleceu um novo sacerdócio, ela estabeleceu uma idolatria. Quem é culpado? É o seu Sebastião que se reúne na igreja? Não. O sacerdócio. Você percebe que a queda das igrejas, elas estão relacionadas com o sacerdócio. O capítulo 3, versículo 1 de Sardes, fala assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Então, quem levou a igreja em Sardes a morrer? Por fora está vivo, amém, eu estou vivo, mas por dentro está morto. E quando você abre o Evangelho de João, capítulo 5, o Senhor diz: as minhas palavras são espírito e vida. O que é que traz a vida para a igreja? São as palavras. E o que é que traz a morte para a igreja? É a ausência da palavra. Então essa igreja aqui, por causa dos líderes que fizeram a escolha negativa, não estão recebendo a palavra
do profeta. E a vida está na palavra do profeta, que foi prometido que viria para restaurar o sacerdócio, restaurar o púlpito e restaurar os altares. Se você não recebe essa palavra, você tem nome de que vive, mas está morto. Quem são os culpados por matar a igreja aqui? Os líderes. Quando você vai para a última igreja, Laodiceia, eu vou ler a partir do versículo 15, o capítulo 3:15, eu quero ler alguns versículos. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. E assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego. Então aqui eu olho, o meu pastor tem milhares de seguidores no YouTube, nas redes sociais. O meu pastor tem uma igreja muito grande, então eu vou acreditar nele. Eu vou confiar. Se tem muita gente, é porque Deus está abençoando. Quem te falou isso? Você é um brincalhão? É um brincalhão. E como é que você pode considerar? Se tem muita gente, é porque Deus está abençoando. O que é isso, rapaz? Está colocando a sua eternidade aonde? Aqui não é questão se tem gente ou não. Aqui é questão se tem a mensagem ou não. Qual é a mensagem que está sendo levada? É a mensagem do evangelho eterno. Temei a Deus. Tolerância zero ao pecado. Santidade. Porta estreita. Para de pecar. Para de enrolar. E que mensagem que está sendo levada lá? Está colocando a sua eternidade nas mãos de quem? O mensageiro que viria, ele traria uma mensagem forte, uma mensagem de arrependimento, como João Batista, para entrar no reino à porta estreita. Você precisa suportar essa mensagem. Então, nessas 7 igrejas, nós vamos vendo, com exceção da igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia, você vai ver que os líderes levaram a igreja a cair. Os líderes levaram a igreja a fracassar. E eles vão manter essa igreja até o arrebatamento nessa queda. Aqueles que estão em Éfeso vão seguir caídos. Os que estão em Pérgamo vão seguir caídos. Os que estão em Tiatira vão seguir caídos. Os que estão exatamente em Sardes vai seguir caído. E os que estão em Laodiceia vão seguir caídos. Agora, quando você chega em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Então, para todos os líderes, dizem que estão aqui em Filadélfia. Nós somos Filadélfia. Não se preocupe, nós somos Filadélfia. Ao anjo, Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens poucas forças, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Que palavra é essa? Você primeiro precisa identificar aonde está a palavra, por meio de quem Deus está falando. Filadélfia é uma igreja que identificou a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Filadélfia descobriu que tinha um profeta que teria que vir nesses últimos dias. Filadélfia identificou esse profeta e Filadélfia passou a seguir os ensinamentos desse profeta, ensinamentos duros, ensinamentos que nos levam para Cristo, que nos levam para a vida de ressurreição, ensinamentos que nos levam para a cruz. Filadélfia aprendeu a ouvir esta voz, ainda que é uma voz dura. Nesse ministério é muito duro, a porta é muito estreita. Então Filadélfia pega essa palavra, ele ganha vida. Filadélfia vai ganhando vida, porque ela identificou o que é Deus falando. Por isso a porta de Filadélfia é aberta. Mas não entra numa porta aberta de Filadélfia o pecado, o evangelho pesado, o evangelho do dinheiro, o evangelho das coisas fáceis, o evangelho das redes sociais. Isso aqui não entra em Filadélfia. Filadélfia é a realidade do ministério do profeta Elias.
Filadélfia, ela foi gerada a partir de 2004, quando o profeta Elias ele foi levantado na terra. Quando o profeta Elias voltou, ele foi vivo para os céus e ele voltou. Ele está andando na terra. Quando ele pisou na terra, Filadélfia, a realidade de Filadélfia foi restaurada. Você entende? Não tente mudar isso. Isso é a realidade. E nós vamos ser julgados por essa palavra. Eu e você, nós vamos ser julgados por essa palavra. Porque no Evangelho Eterno, temei a Deus. O Senhor está dizendo, tema. Aí um profeta, tema. Deus enviou um profeta, tema a Deus. Você tem que temer a Deus. Isso não é brincadeira. Eu repito, isso não é brincadeira. É sério. Se Deus enviou o profeta, tema a Deus. Porque aí, dois itens, por onde esse profeta anda, nós temos o arrependimento dos pecados, mas nós temos o juízo. Quando a igreja entrar na segurança dos céus, virá duro juízo para aqueles que rejeitaram a palavra. E eu quero terminar aqui rogando a você que está nos ouvindo, líderes, você que está nos ouvindo, irmãos, eu estou rogando. É a sua eternidade que está em jogo. Na época de João Batista, eles não conseguiram ver que o precursor foi anunciado. Apesar de que Deus deu apenas um versículo, ele não precisa dar muitos. Mas nesse precursor, Deus falou em muitos versículos que ele viria. Só não vê quem não quer. Esse precursor foi anunciado. Está na Bíblia. Não brinque com isso. Nós não estamos esticando a Bíblia. Nós não estamos inventando nada. O precursor está aí e nós nos rendemos ao falar de Deus. Nós obedecemos. Todos nós que estamos nesse ministério a nível mundial, nós simplesmente decidimos obedecer. Recebemos a mensagem que vem da boca deles como do próprio Deus. Obedecemos todas as suas orientações e estamos sendo preparados para o arrebatamento. O foco desse ministério é a eternidade. Não existe nenhuma palavra aqui para massagear o teu ego. Nenhuma palavra para que você seja próspero nessa terra. Não tem nada disso aqui. O foco desse ministério, o foco da mensagem desses mensageiros é a eternidade. É a sua eternidade. É colocar você dentro dos céus. É colocar você na Nova Jerusalém. Isso é o foco desse evangelho eterno. Que o Senhor te abençoe. Nós estamos aqui, abertos para te ajudar. Por favor, entre em contato conosco o mais rápido possível. Eu gostaria de fazer oração. Se você não recebeu o Senhor, ou se você está com problemas sérios, problemas muito sérios, ore comigo dessa maneira. Poderoso Senhor Jesus, eu entendi a tua mensagem. Me dá força, Senhor. Me dá força agora para que eu possa tomar uma decisão drástica antes que o arrebatamento me alcance, a mim, a minha família e até a igreja. Senhor, me dá força para me falar isso. Me dá força para que eu possa ter um coração cheio de esperança. Senhor, eu entendo a tua palavra. Eu preciso de força para decidir a minha eternidade. Eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, eu me reconcilio com o evangelho eterno. Senhor, me ajuda a temer a Deus. Me ajuda a desviar do mal. Me guia pelo caminho da vereda da justiça. Me guia pelo caminho de Filadélfia até o arrebatamento. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Praise the Lord. Eu quero agora agradecer a você que está nos assistindo no YouTube, Facebook, no Instagram. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. E aos irmãos que estão na sala do Zoom, por favor, permaneçam conosco. Já foi cancelado a nossa